Satanás foi outrora um honrado anjo no céu, o primeiro depois de Cristo. Seu semblante, como o dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. Sua testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, seu porte nobre e majestoso. Mas quando Deus disse a seu filho, façamos o homem à nossa imagem, Satanás teve ciúmes de Jesus. Ele desejava ser consultado sobre a formação do homem, e porque não o foi, encheu-se de inveja, ciúmes e ódio. Ele desejou receber no céu a mais alta honra depois de Deus. Até então, todo o céu tinha estado em ordem, harmonia e perfeita sujeição ao governo de Deus. Foi o pecado máximo rebelar-se contra a sua ordem e vontade. Todo o céu parecia estar em comoção. Os anjos foram dispostos em ordem por companhias, cada divisão com um mais categorizado anjo à sua frente. Satanás, ambicionando exaltar-se a si mesmo e não desejando submeter-se à autoridade de Jesus, fazia insinuações contra o governo de Deus. Alguns dos anjos simpatizaram com Satanás em sua rebelião, ao passo que outros contenderam fortemente com ele, atribuindo honra e sabedoria a Deus em dar autoridade a seu filho. Houve controvérsia entre os anjos. Satanás e seus simpatizantes estavam porfiando por reformar o governo de Deus. Desejaram perscrutar sua insondável sabedoria e averiguar o seu propósito em exaltar a Jesus e dotá-lo com tão ilimitado poder e comando. Eles se rebelaram contra a autoridade do Filho. Toda a hoste celestial foi convocada para comparecer perante o Pai, a fim de que cada caso ficasse decidido. Aqui ficou decidido que Satanás seria expulso do céu, com todos os anjos que a ele se haviam unido. Houve então guerra no céu. Anjos se empenharam em batalha. Satanás desejava conquistar o Filho de Deus e os que estavam submissos à sua vontade. Mas os anjos bons e leais prevaleceram, e Satanás com seus seguidores foi expulso do céu. Depois que Satanás e os que caíram com ele foram expulsos do céu, e tendo ele compreendido que perdera para sempre toda a sua pureza e glória, arrependeu-se e desejou ser reintegrado no céu. Estava disposto a ocupar o seu próprio lugar ou qualquer posição que lhe fosse designada. Mas não, o céu não devia ser posto em risco. Todo o céu poderia vir a ser maculado se ele fosse recebido de volta, pois o pecado originou-se com ele e dentro dele estavam as sementes da rebelião. Tanto ele como seus seguidores choraram e imploraram para serem de novo recebidos no favor de Deus. Mas o pecado deles, o seu ódio, inveja e ciúmes, tinha sido tão grande que Deus não podia apagá-lo. Tinha de permanecer a fim de receber sua punição final. Quando Satanás se tornou inteiramente cônscio de que não havia possibilidade de ser de novo acolhido no favor de Deus, sua malícia e ódio começaram a ser manifestos. Ele confabulou com seus anjos e foi estabelecido um plano para ainda operar contra o governo de Deus. Quando Adão e Eva foram postos no belo jardim, Satanás estava assentando planos para destruí-los. Mas de nenhuma maneira poderia este feliz casal ser privado de sua felicidade se obedecessem a Deus. Satanás não poderia exercer o seu poder sobre eles, a não ser que eles primeiro desobedecessem a Deus e desmerecessem o seu favor. Algum plano devia, portanto, ser delineado que os levasse à desobediência e os fizesse incorrer no desagrado de Deus, sendo postos sob influência mais direta de Satanás e seus anjos. Ficou decidido, então, que Satanás assumiria uma outra forma e manifestaria interesse pelo homem. Ele devia fazer insinuações contra a fidelidade de Deus e criar a dúvida quanto ser precisamente exato o que Deus dissera.
A seguir, devia ele excitar-lhes a curiosidade e levá-los a investigar os impenetráveis planos de Deus, precisamente o pecado de que Satanás se fizera culpado, ponderando sobre a causa de sua restrição com respeito à árvore do conhecimento. Santos anjos muitas vezes visitavam o jardim e davam instruções a Adão e Eva sobre sua ocupação e os informavam a respeito da rebelião e queda de Satanás. Os anjos os advertiram a respeito de Satanás e os acautelaram quanto a se separarem um do outro em suas atividades, pois poderiam ser levados em contato com este inimigo caído. Os anjos também lhes ordenaram que seguissem bem de perto as instruções que Deus lhes tinha dado, pois somente na perfeita obediência estariam eles a salvo. Só então não teria este inimigo caído qualquer poder sobre eles. Satanás deu início à sua obra com Eva, a fim de levá-la à desobediência. Ela cometeu o seu primeiro erro afastando-se do marido, a seguir deixando-se ficar nas imediações da árvore proibida, e depois em dar ouvidos à voz do tentador, ousando mesmo duvidar do que Deus dissera: no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Ela pensou que talvez o Senhor não quisesse dizer justamente isso, e aventurando-se, estendeu a mão, tomou o fruto e comeu-o. Ele era agradável aos olhos e agradável ao paladar. Admitiu ela então que Deus os havia privado daquilo que era realmente para o seu bem, e ofereceu o fruto a seu marido, tentando-o dessa forma. Ela relatou a Adão tudo o que a serpente lhe havia dito e manifestou-lhe o seu espanto de que ela tivesse o poder da fala. Via tristeza cobrir o semblante de Adão. Ele pareceu amedrontado e atônito. Uma luta parecia travar-se em seu espírito. Ele estava certo de que isso fora o inimigo contra quem haviam sido advertidos e que sua esposa devia morrer. Teriam que se separar. Seu amor por Eva era forte e, em extremo desencorajamento, decidiu partilhar do seu destino. Ele tomou o fruto e comeu-o rapidamente. Então Satanás exultou. Ele se rebelara no céu e havia conquistado simpatizantes que o amavam e seguiam-no em sua rebelião. Havia caído e levado outros a cair. Agora havia levado a mulher a duvidar de Deus, a inquirir sua sabedoria, a procurar penetrar os seus sapientíssimos planos. Satanás sabia que a mulher não cairia só. Adão, mercê de seu amor por Eva, desobedeceu a ordem de Deus. O homem se espalharam através do céu. Toda a harpa emudeceu. Os anjos arremessaram de suas cabeças as suas coroas com tristeza. Todo o céu estava em agitação. Um concílio foi convocado para decidir o que se deveria fazer com o par culpado. Os anjos temiam que eles estendessem a mão e comessem da árvore da vida, tornando-se assim pecadores imortais. Mas Deus disse que expulsaria os transgressores do jardim. Anjos foram imediatamente comissionados para guardar o caminho da árvore da vida. Tinha sido estudado o plano de Satanás que Adão e Eva desobedecessem a Deus, recebessem sua desaprovação e então partilhassem da árvore da vida, a fim de viverem eternamente em pecado e desobediência, ficando destarte o pecado imortalizado. Mas santos anjos foram enviados para expulsá-los do jardim, barrando-lhes o caminho da árvore da vida. Cada um desses poderosos anjos tinham em sua mão direita algo semelhante a uma flamejante espada. Então Satanás triunfou, havia feito outros sofrerem por sua queda. Ele havia sido posto fora do céu e eles fora do paraíso. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.